Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Áureo Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos mais uma vez estudar sobre a leitura e interpretação de gráficos e tabelas. Vem comigo! Bem pessoal, agora eu vou começar a discutir com vocês aqui sobre os gráficos. Nós falamos na aula anterior sobre tabelas, agora eu vou discutir com vocês sobre os gráficos. Do que se trata quando falamos de gráfico? Então vamos observar aqui no quadro uma definição inicial do que é o gráfico. Gráficos, pessoal, são representações visuais de dados e informações numéricas que servem para facilitar a interpretação destas. As informações presentes nos gráficos são referentes a tudo aquilo que pode ser medido ou quantificado, normalmente apresentando um paralelo entre qualidades e quantidades, assim como a gente viu na tabela, né, que havia as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas, né? A mesma coisa vai acontecer com os gráficos aqui. Então eu quero que vocês inicialmente observem alguns elementos que são essenciais aqui na construção de um gráfico para a gente começar a discutir detalhadamente sobre os gráficos, né? E começar a interpretar situações, né, que envolvam os gráficos. O primeiro elemento que eu quero falar para vocês é sobre o título, né? Geralmente os gráficos vão aparecer aí com algum título, esse aqui aparece com esse título aqui. Como me sinto? Com a interrogação e com o sinal de porcentagem indicando que os valores numéricos ali no seu eixo vertical são em porcentagem. Outro elemento que vai aparecer no gráfico é a legenda. Então, vocês observam esses quadradinhos aqui com as cores, né, azul, vermelho e amarelo, e com os nomes do lado. Felizes, estão felizes e infelizes, né? Então, vocês vão observar que as cores das colunas vão fazer referência a esses nomes que aparecem na legenda. Outra coisa, né, o eixo vertical. Aqui nós estamos vendo um gráfico chamado gráfico de coluna simples, né? Como vocês observam no título. Esse gráfico ele tem um eixo vertical, né, onde aparecem valores numéricos, e ele tem um eixo horizontal. O eixo horizontal vão aparecer os valores da sua variável qualitativa, né, e o seu eixo vertical da sua variável quantitativa. Também vai aparecer uma fonte aí no seu gráfico. Então vamos começar a situação de interpretação envolvendo o gráfico, né? Então aqui nós temos, de acordo com o gráfico apresentado, responda. Como se considera a maioria dos brasileiros? Na letra A. E letra B. O grupo dos que se dizem felizes é maior ou menor do que aqueles que dizem que estão felizes? Então vamos à resolução. Então letra A, né? Letra A nós queremos saber como se considera a maioria dos brasileiros. Observe que a maioria dos brasileiros está aqui, ó, onde está indicado pela seta. O tamanho da coluna vai referenciar, pessoal, o maior valor, né? Quer dizer, se eu tiver um tamanho maior, vai ser referente ao maior valor. Então, o tamanho da coluna vai referenciar o valor do dado, né? Então, tome cuidado com isso aqui. Então, como eu quero maior, né? A maioria dos brasileiros é referenciada pela coluna de maior tamanho, que é essa aqui indicada pela seta. A maioria dos brasileiros, então, aí nós vamos para a legenda, estão felizes. A legenda ela faz essa indicação. A letra B, pessoal, deixa eu voltar aqui um pouquinho. O grupo dos que se dizem felizes é maior ou menor do que aqueles que dizem que estão felizes? Os que estão felizes estão aqui, ó. Estão felizes aqui, ó, o vermelho, né? Os felizes são os azuis, né? Fazendo que os que se dizem felizes é um grupo maior do que aqueles que estão felizes. Então a resposta da letra B é maior, esse grupo em azul. Os que são felizes é maior que os que estão felizes, tá certo? Vamos à análise de um outro gráfico. Esse outro gráfico aqui, nós temos no título quantidade de pessoas que visitam o Parque do Ibirapuera, né? Então nós temos aqui os dados na vertical, numéricos, e na horizontal os dias da semana. Na vertical ali é a quantidade de pessoas que visitam cada dia da semana. Então vamos à análise aqui. Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Letra B. Em qual dia da semana houve menos visitantes? Letra C. Quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias? Então, letra A. Em qual dia da semana houve a maior quantidade de visitantes? Vamos observar aqui que essa quantidade é indicada pela coluna que tem maior tamanho. Qual a coluna que tem maior tamanho? Essa daqui indicada pela seta. Então, qual é o dia da semana que está indicado aqui nessa coluna? É a sexta-feira, como está sendo circulado aqui para vocês. Então, a resposta é essa, sexta-feira. Letra B. Em qual dia da semana houve menos visitantes? Aí nós vamos tomar como referência a menor coluna, que é essa que está indicada pela seta, e ela indica que o dia da semana foi na
segunda-feira. Então foi na segunda-feira que houveram menos pessoas visitando o Parque do Ibirapuera. E a última pergunta feita é: quantas pessoas ao todo visitaram o Parque do Ibirapuera nos 5 dias que se passaram aqui? Então nós vamos contar aqui, ó. Na segunda-feira foram 446 dias, na terça-feira foram 732 pessoas, né? Na quarta-feira foram 655 pessoas, na quinta-feira foram 491 pessoas e na sexta-feira foram 804 pessoas. Então vou somar essas quantidades todas e vou obter o total de pessoas que visitaram nesses 5 dias, que é 3.128 pessoas. Portanto, essa é a resposta para a nossa situação aqui, e assim nós analisamos esse gráfico. Uma última situação que eu quero discutir com vocês aqui é essa, né? Na revista Isto É, de 23/2/2005, foi publicada a quantidade em toneladas dos países que mais emitiram CO2 na atmosfera do ano de 2000. Eu quero que vocês fiquem atentos a esse gráfico. Esse gráfico aqui é diferente, um pouco diferente dos anteriores, né? Acontece que os gráficos anteriores eram gráficos de colunas simples, né? Esse gráfico aqui é um gráfico de barra simples. A diferença entre esses dois gráficos é que naquele gráfico de colunas, nós temos que os valores numéricos da variável numérica aparecem no seu eixo vertical e os valores da sua variável categórica aparecem no eixo horizontal. Aqui é o contrário. Os números, eles aparecem no seu eixo horizontal quando você fala de gráfico de barra, e os valores da sua variável categórica aparecem no seu eixo vertical. Então nós vamos ter um efeito de como se você fizesse uma rotação naquele gráfico, né? Fica virado para o outro lado, né? Enquanto o de colunas fica virado para cima. Bem, então vamos fazer a análise. Ainda assim é possível fazer uma análise desse gráfico de uma maneira muito parecida como fizemos no anterior, né? Nós queremos saber aqui, o que nós queremos saber? Determine a diferença em toneladas de emissão de CO2 entre o país que mais emite e o que menos emite. Nesse caso aqui, o tamanho vai continuar, o tamanho da sua barra vai referenciar a quantidade, né? Então, quanto maior o tamanho da barra, mais quantidade. Agora você vai olhar na horizontal. Qual que é a maior barra aqui? Essa barra aqui é a maior e a quantidade maior, portanto, é 1.518.320. Qual que é a barra menor, né? Nós queremos saber a diferença do maior e o menor. A menor barra é essa e também a menor quantidade é a que está aparecendo do lado aqui, que é 323.215, né? Então nós vamos fazer a diferença entre esses dois valores. Vocês já sabem que fazer a diferença entre esses dois valores é fazer a operação de subtração, pessoal. Então nós vamos fazer 1.518.320 menos 323.215. Fazendo essa operação, nós temos 0, não dá para fazer 0 menos 5, né? Nós vamos ter que tomar emprestado do 2. Então vai ficar 10, né? E do 2 vai sobrar 1. Então ficar 10 menos 5 vai dar 5. 1 menos 1 dá para fazer, vai dar 0. 3 menos 2 dá para fazer, vai dar 0. 8 menos 3 dá para fazer, vai dar 5. 1 menos 2 não dá para fazer, eu vou ter que tomar emprestado do 5. Tomei emprestado do 5, fica 11. Do 5 vai sobrar 4. 11 menos 2 vai dar 9. 4 menos 3 vai dar 1. E 1 desce. Então o valor que eu obtenho dessa diferença é de 1.195.105. Portanto, esse é o valor da diferença entre o país que mais emitiu e o país que menos emitiu. E aqui, pessoal, eu quero encerrar esse nosso encontro. Desejo um grande abraço a todos vocês. Espero encontrar vocês presencialmente na escola e até mais. Valeu, pessoal!